Você já parou para olhar o que tem dentro do gel de carboidrato que você está consumindo antes de treinar? Porque nos últimos meses eu comecei a ver uma coisa que não sai da minha cabeça. Pessoas usando gel de carboidrato na academia e na corrida de rua. Não em uma ultramaratona, não em um Ironman. Na academia, em uma sessão de 1 hora ou em uma corrida de rua bem simples. E aí eu pensei, a indústria conseguiu mais uma vez. Criou um produto, criou a necessidade, criou o medo de treinar sem ele. E todo mundo comprou, literalmente. Hoje eu vou abrir a embalagem de um desses géis, ler o que tem dentro, te explicar o que isso faz no seu corpo e por que o modelo metabólico por trás disso é exatamente o oposto do que deveria ser ensinado. Então fica comigo até o final, porque isso muda a forma como você entende energia no treino. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens de low carb, cetogênica e dieta carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. E ao longo desses anos, tanto na minha prática quanto na minha rotina de treino, eu comecei a perceber uma coisa muito clara. O problema é o GelSym. Porque ele não só entrega açúcar, ele treina o seu corpo a depender dele. E quando isso vira rotina, não é performance, é dependência mascarada de estratégia. Se você ainda não me segue, se inscreve aqui no canal agora, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. E vou te convidar também a me seguir lá no Instagram. Você me encontra com @lua.ferrari. Gel de carboidrato foi desenvolvido para um cenário muito específico. Provas longas, de endurance, com duração prolongada. Maratonas, Ironman, ultramaratona. Nesse contexto, existe uma lógica fisiológica. O atleta, que depende de glicose como combustível, vai esgotando o glicogênio ao longo da prova. E repor isso pode fazer diferença. Esse é o único contexto onde faz sentido. O problema é que esse produto saiu desse cenário e foi parar na esteira de quem treina 40 a 60 minutos. E é aqui que começa o erro. Agora, eu vou te mostrar o que tem dentro do gel de carboidrato de uma marca que eu encontrei no mercado. Maltodextrina, um carboidrato de altíssimo índice glicêmico. Ele entra no seu sangue mais rápido que o próprio açúcar. Frutose, um tipo de açúcar que é metabolizado principalmente no fígado. Em excesso e de forma repetida, está diretamente associado à resistência à insulina e ao acúmulo de gordura hepática. Dextrose, glicose pura, absorção imediata. Traduzindo, 3 formas diferentes de açúcar, colocadas juntas para entrar rápido no seu organismo. Agora continua. Benzoato de potássio e sorbato de potássio, conservadores para aumentar a vida de prateleira. Inclusive, o benzoato, quando combinado com vitamina C, pode formar benzeno, que é uma substância reconhecidamente carcinogênica. Isso não é opinião, é uma reação química conhecida. Óbvio que depende de condições bem específicas, não é no automático. Mas a pergunta que eu faço é outra. Por que você precisa colocar esse tipo de combinação no seu corpo para fazer 40 a 60 minutos de corrida? Ainda tem EDTA, um agente usado para estabilizar o produto, que literalmente se liga a minerais para manter a fórmula intacta. Não é feito pensando no seu metabolismo, é feito pensando na prateleira. E ainda tem mais dentro do produto: aromatizante artificial, acidulantes e estabilizantes. Isso não é comida, isso é açúcar com aditivos industriais, embalado como performance. Mas presta atenção, a crítica mais importante não é sobre os ingredientes, é sobre o que isso ensina o seu corpo. Se você precisa de açúcar para treinar, o problema não é o treino, é o seu metabolismo. Quando você usa gel antes ou durante o treino, você está ensinando o seu corpo uma coisa muito clara. Energia vem de fora e vem rápido. Isso mantém sua insulina elevada, bloqueia o uso de gordura como combustível e te prende em um ciclo. Mais açúcar, mais dependência, menos eficiência metabólica. Isso não é adaptação, isso é dependência metabólica. Agora vamos ser honestos. Você não está em uma prova de 10 horas. Você está em uma esteira,
ou uma corrida de rua por 45 a 60 minutos. Se você precisa de gel para isso, isso não é performance, isso é dependência. O corpo humano tem 2 sistemas principais de energia, glicose e gordura. A maioria das pessoas nunca desenvolveu o segundo. E aí vive achando que precisa de reposição constante, quando na verdade tem energia armazenada para horas, até dias, dentro do próprio corpo. O gel não te dá a energia que você não tinha. Ele só te entrega a energia que o seu corpo não aprendeu a acessar sozinho. E é por isso que você vê pessoas que comem, treinam e mesmo assim vivem cansadas, com fome, com oscilação de energia e acima do peso. Mas espera, aqui vem um ponto que quase ninguém conecta. Existem atletas fazendo provas de longa duração sem depender disso. Ironman, ultramaratona, sem gel, sem açúcar, sem reposição constante, 0 carboidrato na dieta. Atletas que vivem o estilo de vida carnívoro e cetogênico. O que essas pessoas têm em comum? Um corpo adaptado a usar a gordura como combustível. E quando você vê isso, você percebe uma coisa muito importante. O problema nunca foi falta de energia, foi falta de adaptação. E isso muda tudo. Porque o que está sendo vendido hoje não é performance, é a manutenção de um metabolismo dependente. E a indústria sabe exatamente o que está fazendo. Um gel de carboidrato custa caro. A matéria-prima é barata. A margem é alta. E ele foi posicionado como essencial. O marketing diz: se você quer performar, você precisa disso. Mas a verdade é outra. A indústria não lucra com o corpo eficiente. Ela lucra com o corpo dependente. Eu corro em jejum. Treino em jejum. Não porque eu sou diferente ou melhor, mas porque o meu corpo aprendeu a usar a gordura como combustível. E quando isso acontece, a energia estabiliza. Você não tem queda, você não depende de reposição. Você não entra em pânico se não comer. Isso não acontece do dia para a noite, existe uma adaptação. Mas depois que o corpo ele aprende, é outro nível de funcionamento. E é exatamente esse caminho que eu ensino dentro do catabolismo. Não é sobre cortar tudo de uma vez, da noite para o dia. É sobre conduzir o corpo de um estado dependente de glicose para um metabolismo flexível, eficiente e muito para frente, digamos assim. Low carb, depois cetogênica e para quem faz sentido a carnívora. Essa é a jornada que eu estruturei no catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. O link está aqui na descrição, se você quiser conhecer melhor. E agora eu quero te ouvir. Você já usou o gel de carboidrato? Você sente que precisa de energia rápida para treinar ou consegue sustentar o treino sem isso? E depois que você usa, como fica a sua fome ao longo do dia? Salva esse vídeo e manda também para aquela pessoa que acha que precisa de açúcar para funcionar, que precisa de um gelzinho de carboidrato para correr 30 minutos. Curta esse vídeo se isso abrir os seus olhos também. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui. O corpo humano nunca foi projetado para funcionar à base de reposição constante de açúcar. Ele foi projetado para acessar a energia de dentro, não depender do que vem de fora. E quando você começa a precisar de intervenção externa para sustentar algo básico, como um treino, isso não fala sobre performance. Isso fala sobre um corpo que desaprendeu a funcionar. A questão não é só o que pode se formar ali, quimicamente falando. É o que está sendo formado metabolicamente em você. Porque toda vez que você escolhe o atalho, você abre mão da adaptação. E aos poucos vai trocando a eficiência por dependência sem nem perceber. O problema nunca foi falta de energia. Foi falta de um corpo que sabe usar a energia que já tem. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.